Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver Bem desta quinta-feira. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre hipnose. E para falar mais sobre este assunto, convidamos o psicólogo Tyron Brasil, que está aqui comigo para dar mais esclarecimentos sobre este assunto. Oi, Tyron, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo no nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente na TV Araçuaí. Sou apaixonado por essa TV, sou apaixonado pelo Vale e acredito que é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Tá Nós bom? que agradecemos a sua participação aqui mais uma vez no nosso programa. Bom, Tyron, vamos falar um pouco sobre hipnose, né? Para a gente entender um pouco o que é a hipnoterapia ou hipnose, a gente pode usar um desses dois nomes? Sim e não, né? A hipnose, ela é um estado de consciência, né? E o que seria esse estado de consciência? Existem, vamos dizer que, 3 estados de consciência. O estado de vigília, que é o estado que a gente está aqui agora, conversando, batendo um papo, acordados. E existe também o estado de sono, que é aquele momento que a gente vai para a casa da gente, descansar, para ter um novo dia de trabalho. A hipnose, ela acontece entre esse intermeio, o estado de vigília e o estado de sono. A gente leva esse paciente para o meio. Toda vez que a gente leva esse paciente por meio, a gente tem acesso ao que a gente não tem. Ou seja, a gente vai direto ao sintoma desse paciente. A hipnose, ela trabalha diretamente com o inconsciente. E nós acreditamos que somente 5% nosso é consciente e 95% é inconsciente. Então fica tudo guardadinho nessa caixetinha que nós temos. Com o processo de transe, que é esse intermeio, a gente acessa esse inconsciente. Existe a hipnose de palco, né, que todo mundo poderia falar hipnose geral, e a hipnoterapia é a utilização da técnica da hipnose para o tratamento de alguns sintomas no consultório de psicologia ou no consultório terapêutico. Você falou aí da hipnose de palco, né? Mas também, qual a diferença da clínica, da hipnose clínica e da hipnose de palco, para o pessoal de casa entender melhor? A hipnose de palco a gente vê muito ali no centro de Belo Horizonte, no centro de São Paulo. Está aparecendo muito agora na TV, né? Na SBT, na Record, na Rede TV. Tem a turma da hipnose de palco está aí, né? Essa turma é que faz a hipnose, de certa forma, tá viva, está aparecendo na TV e seria uma hipnose de entretenimento. Sim. Fazer as pessoas curtirem aquilo, rirem daquilo. Já a hipnoterapia é pegar o processo de hipnose e trazer para dentro do consultório para que esse cliente utilize essa técnica dentro de uma melhoria mais rápida. Lembrando que sempre a hipnose, ela foca no inconsciente. Quanto ao processo de transe, né? Como ele deve acontecer? O transe, primeiramente, a gente tem que estar em um ambiente tranquilo. E o transe, ele só acontece com permissão do cliente. Tá? Muitas vezes a gente acredita que se a gente quiser hipnotizar alguém, simplesmente a gente consegue. Não. O cliente que está na minha frente, ele me dá uma permissão. Tyron, você pode. Aí eu consigo. Se o cliente que está na minha frente, ou a pessoa que está na minha frente, ele não me permite fazer a técnica com ele, não acontece. E o transe é isso, é levar para esse intermeio entre o estado de sono e o estado de vigília. Tá. A gente sabe que existem muitos comentários, né, acerca da hipnose. É como ficar preso, não retornar, perder o comando ou ser comandado. Isso existe de fato? Na hipnoterapia, não. Já na hipnose de palco, existe sim o apagar o nome, comer uma maçã, comer uma cebola pensando que é a maçã. Só que antes de acontecer a hipnose de palco, há uma solicitação de permissão. Então, se existem várias pessoas e eu pergunto quem aqui aceitaria eu apagar o nome. As pessoas que levantarem a mão, eu consigo apagar o nome delas por um determinado tempo. As pessoas que não levantarem a mão, a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, todo o processo de hipnose, ela acontece dentro de uma permissão desse cliente ou dessa pessoa que está na nossa frente. No caso do consultório, ou em qualquer utilização da técnica da hipnose, não existe perder o comando. A pessoa está, de uma certa forma, num estado de consciência mais rebaixado, mas ela escuta tudo. Ela sabe de tudo o que está acontecendo, mas de uma certa forma ou de outra, ela está tendo acessos à lembrança dos 5 anos, dos 4 anos, lembrança dos 1 ano, dos 15 anos. Ela tem acesso a lembranças de tudo que ela já passou na vida. Porque o nosso cérebro está registrando tudo.
Então não existe ficar preso, igual existe um mito da hipnose, Sim. né? Eu vou para algum lugar, não, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar deitadinho ali, só que com uma consciência rebaixada. Sim. Ficar preso ou perder o comando também não existe. Se eu virar para um paciente meu, é uma brincadeira que eu sempre faço com meus clientes, se eu virar, antes de começar a hipnoterapia, né? Se eu pedir que você pule a janela, abra a janela e pule a janela, você vai abrir o olho de uma vez, vai ficar tonto, porque você está num processo rebaixado, e você vai virar, Tyron, você é louco, por que você está pedindo para mim pular a janela? Agora, se eu peço um suicida para pular a janela, automaticamente ele vai pular a janela. Tem uma cliente minha de 7 anos, de uma cidade vizinha, que ela chegou, tio Tyron, eu vi no Pica-Pau que o Pica-Pau ele hipnotiza o Zé Urubu e faz ele pular na piscina de jacaré, faz ele pular do prédio. Isso não existe, tá? O ser humano ele não O Tom e Jerry também tem. O Tom e Jerry também tem. Então, principalmente as crianças quando chegam, que eu explico o processo de hipnose para que a gente execute ele em uma próxima sessão, eles chegam com essas curiosidades. Vai ser igual o Pica-Pau? Vai ser igual o Tom e Jerry? Não. Vocês não perdem a consciência nunca do processo. Uma coisa que é interessante no processo de hipnose, que é como se nossa audição ela ficasse mais aguçada. Então, se minha secretária ela cai da cadeira, se um carro bate próximo do meu consultório, a pessoa que está em transe, ela vai escutar muito mais alto do que eu próprio. Só que simplesmente não atrapalha o processo de transe. O barulho externo não atrapalha. A gente, falando dessa hipnose de palco, pode acontecer de alguém não ser hipnotizado durante a hipnose? Pode acontecer que a pessoa não entre em transe? Geralmente na hipnose de palco, o que a gente faz? A gente faz alguns testes antes de entrar no palco, né? Igual ali o Baltresca, que vai pro, que é um profissional hoje que está em alta, assim, em relação à televisão, né? A televisiva. Ele vai ali pro programa da SBT, ele faz um teste com todos. Pega 10, faz um teste. Quem for mais sugestível à hipnose, ele traz para dentro do palco. Aquelas pessoas que não foram tanto, eles vai eliminar. Até para não fazer feio, né? Até para não fazer feio. Um programa de TV, né, Daniela? Com certeza. Uma hipnose mal aplicada, ela pode causar danos cerebrais? Uma hipnose mal aplicada, ela pode sim. Não processo de transe. Porque primeiro a gente coloca esse cliente nesse processo de transe, nesse rebaixamento da consciência. Isso aí não tem problema nenhum. O problema é o ressignificar da história. Porque a gente vai usar, eu utilizo muito da programação neurolinguística para ressignificar aquele sentimento ou aquela história que aquele paciente ele está lembrando. Então, se você utiliza isso de forma errônea, você vai ressignificar um sentimento, você vai colocar uma história que vai trazer um efeito na hora que ela voltar para o estado normal dela. Então, é necessário sim buscar um terapeuta, um hipnólogo que fez cursos de credibilidade, que você confia, que você já conhece pessoas que fez a técnica com ele, porque uma ressignificação mal feita dentro do processo de transe pode trazer consequências sim. Com certeza, por isso que é importante procurar especialistas, né? Exatamente. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. O concurso de redação da Liquigás e Papaléguas foi um sucesso. 2 alunas levaram prêmio. A Daniela Carina, da Escola Estadual Frei Rogato, e a Sara Jardim, da Escola Estadual Arthur Bergagnoli. Parabéns às 2 vencedoras. Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado. Nas compras a partir de R$60 com o cartão Pais e Filhos, você concorre a 3 carros Fiat Mobi e 5 motos Honda 160 cilindradas 0 km. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita.
Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Voltamos do nosso intervalo, né? A gente está batendo um papo aqui com o psicólogo Tyron a respeito de hipnose. E Tyron, vamos falar um pouco sobre o tratamento, né? Quais são os resultados obtidos pela hipnose hoje em dia? Daniela, os resultados eles são fantásticos. A hipnose ela mudou meu consultório. Estou com a hipnose de 2 anos para cá, eu já estudo a hipnose há uns 15 anos, mas que eu tive mesmo a curiosidade de ir, de fazer cursos, de me capacitar, de ir para São Paulo, de ir para Salinas, de ir para Belo Horizonte. Fiz vários cursos ao redor do país. Tem 2 anos que eu comecei a aplicar no consultório e modificou meu consultório. Né? O consultório hoje eu só tenho agenda para o ano que vem, só tenho agenda para janeiro, fevereiro. Então, a hipnose, ela fez com que eu vivesse de psicologia mesmo na cidade de Araçuaí, uma cidade de 37 mil habitantes, interior. E o resultado ele é fantástico. Antes eu demorava... Óbvio que cada sujeito inconsciente é cada sujeito inconsciente, cada um tem um tempo dentro da terapia, dentro da parte terapêutica. Mas eu demorava, em uma situação de depressão, de 6 meses a 1 ano tratando. Ansiedade eu demorava de 4 a 6 meses. Hoje eu consigo resultados extremamente fantásticos da 5ª à 6ª sessão com hipnose. Então, eu já vi depressão de 10 anos sendo curada com uma sessão de hipnose, com uma regressão de idade. Então, os resultados eles têm sido fantásticos e a gente tem utilizado muito a hipnose para ansiedade, para depressão, medo, timidez, fobias. Para fobia é fantástico. Tem hora que uma sessão de 10 minutos a pessoa não tem medo mais daquele animalzinho, não tem medo de subir uma escada, ou não tem medo de altura, ou não tem medo de escuro. Então a hipnose ela vai direto ao ponto que se inicia aquele problema ou aquele sintoma. Então nós hipnólogos, a terapia convencional ela trabalha muito ali nos arredores, nos entremeios, até que se chegue àquele ponto.
que aquele cliente que está ali, que aquele sujeito que está na sua frente, ele deságua em algum ponto que iniciou tudo. A hipnose não, o processo buscando de respostas, no caso. Exatamente. Já a hipnose, ela vai direto para a origem do sintoma. E nosso inconsciente e inconsciente, eles são fantásticos. Eles sabem tudo. Quando a gente sabe a forma de acessar eles nos leva diretamente para quando se inicia esse sintoma. Então, se iniciou nos 5 anos, nos 10, nos 15 anos, a gente vai direto para esse ponto e a gente ressignifica essa história lá. Todos os seres humanos têm predisposição à hipnose? 100% dos seres humanos, eles entram em transe. Sim. Só que o processo de hipnose, ele só acontece com permissão. Chegar no consultório e ficar com vergonha do que se pode lembrar, do que se pode ver, ou do que eu vou contar para o terapeuta, ou o que eu vou descobrir de mim. O que eu vou descobrir que meu pai pode ter falado comigo que gerou isso que eu estou sentindo agora. Se a gente sentir esse receio ou esse medinho, a hipnose não funciona. Então a hipnose, ela funciona para 100% dos seres humanos, mas é necessário se permitir ao processo. Se você se permite, simplesmente acontece. Se o fator crítico está abaixo, ela acontece fantasticamente. Em que situação as pessoas procuram a hipnose? Geralmente é ansiedade, ou depressão, ou alguma coisa mal resolvida há muito tempo atrás na vida. Como é que é esses pacientes? Como é que são esses pacientes que te procuram? Perfil? Hoje, na verdade, a maior busca é por ansiedade, sim. Na verdade, a ansiedade é a doença do momento, né? Quando eu retornei para Araçuaí em 2009, até ali 2009, 2010, 2011, 2012, se falava muito de depressão, né, no nosso campo da saúde mental. Hoje a doença da atualidade é a ansiedade, né? Estava lendo uma pesquisa ontem falando sobre ansiedade, que em 2020, a ansiedade será a doença que vai mais tirar o trabalhador do mercado de trabalho. Então, hoje, a maior busca é por ansiedade, mas busca por depressão, busca para a gente fazer um trabalho em relação às fobias, aos medos, à timidez, a se conhecer. Clientes que não conseguem ter um relacionamento saudável também busca. Algum trauma que ele já consegue identificar ou alguma coisa que, de alguma forma, ele se sente barrado em seguir. Então, eles buscam também a hipnose por autoconhecimento. Eu tenho tido uma busca por hipnose diferente, que é para os alunos que vão fazer Enem, para se sentirem mais seguros para o Enem, e tem tido também para exame de direção. Para então, tranquilizar, né? Porque todo mundo fica ansioso e estressado também, né? E, na verdade, o que mais a gente... o que mais reprova hoje um candidato num exame de direção é a própria ansiedade dela. Hoje, eu estou com um número de 22 clientes passados em exame de direção de primeira. Eu sei que um dia a gente alguém não vai tomar um pauzinho aí, a gente vai ter que significar novamente, mas hoje todos os meus clientes que fazem hipnose para exame de direção têm passado. Clientes que fizeram 8 exames de direção não passavam, 3, 4, faz a hipnose e simplesmente acontece. Pois é. Otário, eu vou fazer uma pergunta que não está aqui na nossa pauta, mas é uma curiosidade minha, porque está se falando muito em transição de gênero, né? Algum paciente, nós não vamos citar nome aqui, já te procurou, que não se reconhece como naquele corpo? Porque a gente está falando, estão se falando muito, ainda não tem um ciclo fechado a respeito desse assunto, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, se tem alguém que já te procurou para fazer uma hipnose, uma regressão, para falar sobre esse assunto? Ok. Daniela, é o assunto do momento, né? Tem se discutido muito a questão aí no cenário, né? Tanto em escolas, nos meios que a gente caminha, nos meios de comunicação, tem se falado muito nisso, né? Os próprios clientes, eles chegam conversando sobre isso porque é o que tem se falado no momento, né? Eu estou aqui em Araçuaí desde 2009 e que eu retornei para a nossa cidade. Nunca apareceu ninguém no meu consultório querendo mudar. Sempre aparece as pessoas querendo se entender nesse jeito, talvez julgado pela sociedade um pouco diferente, tá? Talvez um dia apareça, sim, alguém que
que de alguma forma não queira aquilo que está se sentindo ou como tem se percebido, mas hoje, até hoje, no meu consultório, estou com quase 10 anos de formado, nunca se apareceu, sempre se aparece, na verdade, as pessoas querendo aceitar aquela forma de ser. De lidar com a família, de lidar com a sociedade, de lidar com esse modelo de relacionamento. Agora, querendo modificar isso, até hoje, não apareceu no consultório. Né? É uma coisa que está muito no ar aí, mas em qualquer reunião... Eu acho que está muito em aberto, não tem nada concretizado. Exato. Então, estão se jogando muito na população, né? E assim, não tem muita coisa, não tem muita explicação. E ainda as pessoas estão tendo muita dificuldade de aceitar aquelas pessoas que estão se mostrando agora, né? Que querem realmente mudarem socialmente falando, né? De homem para mulher, de mulher para homem, né? Então, eu acho que o pessoal ainda não compreendeu, né? Essa transição de gênero que as pessoas querem, né? E o que é interessante é que nos núcleos que a gente participa de terapeutas, de hipnólogos, de psicólogos, quando a gente traz isso no núcleo mesmo dessa área, a gente não tem visto pessoas procurar a gente para que tenha uma mudança de gênero. Na verdade, a gente geralmente vê as pessoas buscarem a gente para se entender naquele gênero que ele já sabe que é dele. Tá? A gente acredita muito nisso e é isso que tem aparecido na clínica, tá, Daniela? Ok. Esse tratamento potencializa outros ou somente as sessões de hipnose resolve? A hipnose ela é uma técnica que se utiliza dentro da terapia convencional, tá? Então, o Tairo, ele não é só hipnólogo, né? Ele é psicólogo, trabalha com a terapia convencional, sou psicanalista também, que é a linha mais inconsciente, a leitura dos meus sintomas são todas pela linha da psicanálise, tá? Então, a gente utiliza da terapia convencional aplicando a hipnose com programação neurolinguística. Tá? Então, a hipnose é uma técnica que se utiliza dentro do consultório. Então, ela não é uma coisa única, ela é apenas uma técnica que nos leva diretamente ao ponto. Ao ponto, né? Até quando? Tem um tempo determinado que as pessoas podem ficar hipnotizadas? Ou não? Elas querem ficarem muito tempo, né? Mas eu tenho que acabar a sessão e atender um próximo cliente, né? Meus clientes, o tempo de transe, ele é extremamente curto para quem está em transe. Geralmente, quando a gente retorna para o estado normal e que meus clientes, geralmente, eles viram para mim já, no que eles olham no relógio, já foi 1h10, 1h30. Então, o tempo é muito curto. E o tempo de transe, ele equivale a um descanso de 4 vezes mais. Ou seja, se você ficou 1 hora em transe, é como se você tivesse mais ou menos 4 horas em sono. Então, você descansa muito e o tempo ele passa um pouquinho mais rápido. Não tem um tempo certo. Geralmente, o tempo que a gente utiliza dentro do consultório é por volta de 50 minutos a 1 hora. E a gente tenta fazer um trabalho de ressignificação dentro desse tempo. Mas se a gente quisesse ficar 4 horas em transe, a gente ficaria 4 horas em transe. Eu faço auto-hipnose comigo, né? Até para me conseguir fazer com meus clientes, eu tenho que fazer em mim. E esse dia eu estava, naquele feriado do 7 de setembro, eu estava muito de atendimento, estava finalizando alguns trabalhos de consultoria e eu não tive tempo para dormir. E automaticamente eu me coloquei em transe, fiquei 1 hora, equivaleu por 4 horas de sono, e eu fui para o meu outro trabalho 100%. Não é uma coisa que a gente recomenda, mas é uma técnica que a gente pode utilizar até para isso. Geralmente, eu durmo hoje me colocando em transe. Eu me coloco em transe, adormeço em hipnose e acordo super bem. Tá? É as vantagens de trabalhar com isso. Com certeza. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta.
Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Na Ciclo Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado. Nas compras a partir de R$60 com o cartão Pais e Filhos, você concorre a 3 carros Fiat Mobi e 5 motos Honda 160 cilindradas 0 km. Voltamos do nosso intervalo e nesse nosso bloco nós vamos falar sobre resultados. Tyron, grande parte do sucesso de um tratamento médico depende da mente do paciente? Muito, Daniela, muito, Daniela. Acontece algumas coisas no consultório, principalmente depois da hipnose, que a gente não preveu. Exemplo, eu tive uma cliente da cidade de Francisco Badaró, porque a gente não cita nomes, Sim. E ela busca a terapia para tratar uma ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma fibromialgia. Entendi. Há 10 anos, dificuldade de andar. Sim. Ela já chegou até de cadeira de roda no consultório. E ela fala para todo mundo na cidade dela que foi o Tyron que tratou. Só que eu não fiz nada para a fibromialgia dela. Sim. Só que tratando a ansiedade dela, a fibromialgia simplesmente desapareceu. E ela Porque fazia falam tratamento. geralmente que é por ansiedade, depressão, estresse, né, do Por paciente. estresse. Na mente da pessoa, né, Uhum. na verdade, que está isso, essa doença, né, porque tem crescido bastante. Para nós, né? hipnólogos e psicólogos, todas as doenças elas estão ligadas ao nosso mental. Primeiro, ela parte da nossa parte do subconsciente, da nossa mente, dos nossos sentimentos, para que depois haja uma descarga no nosso corpo. Sim. Eu sei que alguns médicos não vão concordar muito com isso, mas é o que a gente pensa. Se a gente está sentindo dor muito no joelho, é o peso da vida. Se a gente está sentindo dor no ombro, é um peso atual que a gente está passando. Como todo mundo. Muita gente, o povo antigo fala karma, né? É meu karma, é o karma que eu estou carregando na minha vida. Então, essas dores, esses sintomas, as doenças, nós, psicólogos, acreditamos que primeiro parte da nossa mente mesmo. Eu já tratei um cliente de gastrite, com hipnose. Mas o foco era a gastrite? Não. O foco era o estresse, o nervosismo que ele tinha. E simplesmente ele vira para mim e fala, Tyron, não tenho mais gastrite, o que você fez? Eu falo, não fiz nada. Eu trabalhei dentro do nervosismo, dentro do estresse e dentro da sociedade. Foi uma consequência você não ter mais gastrite? Foi, mas que consequência ótima, né? Então a gente acredita que todas as doenças elas estão ligadas, sim, à nossa mente. Tá? A técnica da hipnose ela pode ser usada em grupo ou não? Ela pode ser usada, sim, em grupos. Tá? Tem todo um processo para que aconteça, tem toda uma regra para que aconteça. E hoje eu utilizo a hipnose coletiva com alguns grupos empresariais que eu trabalho aqui dentro da cidade de Araçuaí, no Vale. E hoje eu tenho uma roda terapêutica que a gente está inaugurando agora dia 28 e que ela deve acontecer de 30, 40 e 45 dias. São rodas terapêuticas gratuitas para tratar sintomas. Então a roda terapêutica que a gente oferece é a hipnose coletiva que acontece lá
E alguns candidatos, alguns clientes que procuram essa roda terapêutica perguntam, Tyron, mas como que eu vou chegar lá no meio de 40, 30 pessoas e expor o meu motivo da depressão, meu motivo da ansiedade? A técnica, ela acontece sem ninguém falar nada. As pessoas, elas entram mudas e saem mudas e simplesmente a técnica acontece. Porque elas vão, a tendência é elas irem se descobrir no dia que acontece a origem daquele sintoma. E o próprio processo de transe, a própria hipnose, ela já é um trabalho interno de tratamento. É como se você colocasse o seu corpo para tratar sozinho. Então, mesmo que eu coloque alguém em transe e que eu não ressignifique com a programação neurolinguística, que a gente conhece muito pela PNL, às vezes só o fato de colocar a pessoa em transe, ela começa a liberar e a tratar internamente aquele sintoma que ela tem sentido. A hipnose coletiva, ela é fantástica. Ô Tyron, qual a diferença do tratamento de hipnose? Tem comparação com o tratamento convencional que as pessoas buscam? Eu vou falar assim, no termo, igual a gente está falando muito de ansiedade, mas em depressão, entendeu? Buscando resposta para algumas coisas, né? Uma outra coisa que a gente vai falar aqui sobre a hipnose retardada, de vida, de coisas passadas, de acontecimentos passados. As pessoas, eles têm feito a diferença? Tem sim, tem feito muita diferença. A terapia convencional, ela trabalha numa linha mais consciente, né, do que você acredita que está acontecendo com você, que te leva a isso que tem se reproduzido, né? E não necessariamente a gente tem essa resposta, né? Eu brinco com alguns colegas e com alguns clientes que a terapia mais breve do mundo é você chegar no meu consultório, né, falar, Tyron, eu tenho ansiedade, eu viro para você e falo, Daniela, você quer ter ansiedade? Você vira para mim e fala, Tyron, óbvio que eu não quero ter ansiedade. E eu viro para você e falo, Daniela, para de ter ansiedade. E você vira para mim e fala, parei. Isso nunca funcionou e isso nunca vai funcionar. Porque nós estamos no nível do consciente. Mesmo que Daniela queira parar com a ansiedade, mesmo que esse cliente meu queira parar com a ansiedade não está no nível consciente. Lembrando aquilo que a gente falou um pouquinho no começo da nossa entrevista, 5% é consciente e 95% é inconsciente. Então a hipnose, ela vai te levar direto para o inconsciente. Porque quando você está em processo de transe, é como se nosso inconsciente se abrisse. E aí a gente vai ter acesso a essa janelinha ou essa caixinha de Pandora que está se abrindo. E quando a gente tem acesso a isso, a gente vai para o dia que se inicia. É tão interessante a hipnose que a gente registra tudo. Alguns clientes meus, eles dizem até a hora que aconteceu aquilo. Vai para a origem da sua depressão. Aí ele está lá, começa a se visualizar como se fosse um sonho, com 5 anos de idade. Isso é um relato de um paciente meu. Sim. Eu estou aqui no Planalto, são 2h40. Minha mãe acaba de chegar e me informar que meu tio faleceu. E aí a gente descobre a origem da depressão dele, que ele nem sabia que se existia. Então o foco da hipnose é ir direto. Quando que se iniciou? A gente vai para o sintoma, descobre a história e a gente ressignifica essa história. E a gente fecha essa caixinha de Pandora para ver os resultados depois dali. E os resultados, eles são imediatos, gente. Foi o que eu sempre sonhei como psicólogo. Dar uma resposta muito mais rápida para esses clientes. Né, os pacientes, né, de algum trauma, alguma fobia, né? Que é essencial, né? Eu tive uma cliente de fora também, da cidade de Salinas, que me procura no consultório porque ela não consegue ter relação sexual com o esposo dela há mais de 5 anos. E que ela não entendia por que ela não estava conseguindo ter relação sexual com esse esposo dela. A gente faz uma regressão de idade e ela vai para os 7 anos de idade. E lá ela descobre que ela está numa casa mais antiga que ela lembra, aquelas casas que não tinha forro. O quarto dela era de um lado, o quarto do pai e da mãe era de outro. E um parente dela estava cometendo um abuso com ela, estava assediando ela. E ela em transe, eu pergunto para ela, por que você não grita seus pais? Ela fala, é errado gritar meus pais. E aí a gente ressignifica a história. A partir desse momento, não é errado gritar seus pais. Você consegue gritar seus pais. Ela dá um grito, meu consultório está ali naquela rua principal, os auriculares, lá da ciclodias escutou o grito dela.
né? Aí ela grita, ela consegue desabafar, eu vou voltando a respiração dela, vou controlando ela, volto ela, tudo bem, ela tudo ótimo. Foi tranquilo lembrar disso, eu não lembrava disso, Tyron, eu não lembrava disso. Agora eu estou lembrando, sei que isso aconteceu de verdade. Eu sempre trabalho algumas coisas que eles lembram, uma certa tranquilidade em voltar para casa e lidar com aquilo muito bem. De não reproduzir isso, né? De agora querer cobrar isso dessas pessoas. E aí depois eu recebo uma mensagem dela falando que o casamento está uma maravilha, né? Então a gente vai direto no ponto. Eu tive recentemente também, o que é interessante, uma cliente que me busca para tocar violão na praça. Ela sabia tocar violão, mas tinha vergonha de tocar violão em público. A gente faz a regressão de idade, ela volta para uma idade na qual ela começa a lembrar que ela está num parquinho de diversão. E aí ela sobe no escorregador, e quando ela sobe no escorregador, ela chama a atenção das mães e dos colegas dela. Ela pega e escorrega desse escorregador, ela cai no chão e todos os coleguinhas dela, com as mães, riem dela. O que o inconsciente fez? Toda vez que eu me exponho em público, todo mundo vai ficar, parece que todo mundo está olhando para ela. Todo mundo vai olhar para ela e todo mundo vai rir dela. Então, por isso que ela não conseguia apresentar trabalhos de escola, por isso que ela não conseguia apresentar trabalhos de faculdade, por isso que ela nunca conseguiu dar uma palestra e, obviamente, por isso que ela nunca conseguiu tocar violão em uma praça pública. A gente ressignificou a origem dessa história, mostrou para ela que ela pode sim, que ela vai, ela enfrenta, ela informa que caiu a essas crianças e que mesmo assim ela se sente bem com isso. A gente muda o sentimento durante o transe, a gente retorna esse cliente e agora ela está tocando violão na cidade dela. Bacana. E acho interessante a gente pontuar, Daniela, se me permitir, é que nós, psicólogos, nós podemos fazer a regressão de idade até o útero da mãe. Isso é importante. Ou seja, o cliente que me procura, eu posso levar ele por todas as idades, até o útero. Existem alguns clientes que ficam sabendo sobre a terapia de vida passada, mas nós, psicólogos, não podemos fazer terapia de vida passada. A gente pode ir até o útero, porque no útero é ciência. Se a gente passa o útero e vai para uma vida passada, a gente está entrando num campo aí um pouquinho complicado e num campo religioso. E num consultório de psicologia nós não podemos trazer nada religioso, cada um tem uma religião, cada um tem uma forma de pensar e nós terapeutas temos que respeitar isso. Então a gente pode ir até o útero, terapia de vida passada, mesmo que a gente pode aprender, mesmo que os psicólogos e terapeutas podem aprender, mas nós psicólogos não podemos fazer regressão de vida passada. Né? Tá. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado. Nas compras a partir de R$60 com o cartão Pais e Filhos, você concorre a 3 carros Fiat Mobi e 5 motos Honda 160 cilindradas 0 km. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil.
Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Voltamos no nosso intervalo e hoje aqui no nosso programa nós estamos recebendo o Tyron, né, para falar sobre hipnose. Tyron, a hipnose minimiza quais os problemas de saúde no paciente? Hoje a hipnose ela tem um trabalho extremamente eficaz com ansiedade, depressão, fobia, medos, timidez e no processo de autoconhecimento também. Algumas pessoas têm buscado muito a técnica para falar melhor em público, para perder a timidez, para os exames de direção, para as provas de vestibulares e de concurso também. Então a gente tem obtido resultados fantásticos nessas áreas. Nessas áreas, né? É porque o cérebro da gente se apega a certos medos, como o medo de cobra, de sapo, do escuro, de palhaço. Tem muita gente que tem esse tipo de medo. Tem até um filme recentemente de palhaço que tem aparecido muito no consultório, tal do It, a Coisa. Como até que meus clientes adultos têm chegado no consultório com medo desse filme, né? O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele não quer fazer as coisas diferentes, ele quer fazer tudo igualzinho. Então, a gente até usa essa brincadeira dentro da psicologia. Se eu chego na sua casa e sua casa está bagunçada, eu vou chegar no seu escritório e seu escritório tende a estar bagunçado. Porque nosso cérebro, ele economiza energia o tempo inteiro. E dentro desse aparelho psíquico, há um mecanismo de defesa, que ele quer te proteger de tudo. Sim. Tudo, tudo, tudo. Então, a fobia ou o medo dessas coisinhas de escuro, de falar em público, de fazer uma prova, ele está muito ligado ao que acontece antes disso. Ou seja, é uma ansiedade que vem antes, talvez a gente ficou extremamente nervoso, ou a gente acabou de brigar com a namorada e automaticamente você vai e vê um sapo. E aí, do nada, começa a existir um medo enorme de sapo ou de altura nessa pessoa. Então, não é especificamente esse objeto, esse animal ou essa situação que a gente tem medo. O nosso cérebro, ele foca no que vem depois. Então, se a gente teve uma briga fortíssima com o nosso pai ou com a nossa mãe, e aí, ou você acabou de passar por um acidente de carro, e você olha para uma escada, ou você olha para um animalzinho ou para uma cobra, automaticamente o cérebro ele registra isso como símbolo daquele medo, para que você não volte naquela situação. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa sendo executado muito bem. Só que essa forma que ele executou pode te atrapalhar. Há uns 4, 5 anos atrás eu não falava em público. Eu não dava palestras, eu ficava somente no consultório. Quando eu descobri o que me levou a não falar em público, a ter receio de apresentar um trabalho ou de fazer uma palestra, eu ressignifico. E agora a gente fala bem mais à vontade, né? Então, está muito ligado ao que acontece anteriormente. O nosso mecanismo de defesa foca em algo
E aí fica sendo esse algo, o medo e as fobias. Então o que nosso cérebro está fazendo? Nos protegendo. Da forma dele, mas nos protegendo. E sobre ansiedade e depressão, está muito ligado aos acontecimentos da nossa vida. Então a gente vai guardando acontecimentos, situações, decepções, perdas, e chega uma hora que o cérebro fala assim, peraí, eu guardei tudo isso durante todos esses anos. Agora eu vou dar pau nisso tudo aqui. E aí ele gera uma ansiedade, ou ele gera uma depressão, um transtorno de ansiedade. É mecanismo de defesa sempre funcionando muito bem. Com certeza. Bom, quais as consequências da utilização da técnica? As contraindicações, quem pode fazer, quem não pode? É bom você esclarecer o pessoal de casa. Ok. Hoje, praticamente todas as pessoas elas podem participar de um processo de hipnose, tá? Da hipnoterapia. A gente só não recomenda a hipnose para mulheres que estão grávidas, né? Porque elas estão com um serzinho ali em formação dentro de si. Sim. E se por acaso eu faço uma regressão de idade com uma paciente grávida e ela vai para um dia na vida dela na qual ela esteve traumatizada ou aconteceu uma situação extremamente trágica. Esse serzinho que está em formação, que é o filhinho dela, ela vai reviver com ela aquela cena traumática da idade dela. Então, para grávidas, nós não recomendamos. E o segundo caso que nós não recomendamos a hipnose são para pacientes mais voltados para doenças mentais, como a esquizofrenia. Então, eles já vivem, de certa forma, num mundo fantasmático, né? Num mundo da fantasia. E você ainda vai inserir a hipnose, que é um processo parecido com isso, a gente pode ter algumas consequências que não são legais. Então, nem para as mulheres grávidas, nem para pacientes portadores de alguma doença mental, principalmente os esquizofrênicos, tá bom? E a faixa etária? Quem pode fazer? Quem pode se iniciar aí na hipnose, no tratamento? Qualquer idade. Hoje, no meu consultório, eu evito pegar crianças abaixo de 6 anos. Eu acho que crianças elas têm que brincar. Óbvio que se tem uma situação específica, aí a gente faz a hipnose muito no sentido de resolver aquela situação e eu mando brincar. Porque lugar de criança é brincando. Não é no consultório de segunda a segunda, no consultório de psicologia, não. Então, qualquer idade pode se fazer hipnose, né? A gente se percebe uma dificuldade de permissão nas pessoas mais idosas. Tá? Isso é muito interessante no consultório na qual se trabalha com hipnose. E aí deve ser o quê? Permissão. Fator crítico. Uma pessoa que talvez ali já viveu muito, não acredita nisso. A gente vive numa sociedade que a gente acredita que a gente só acredita naquilo que é palpável, né? A gente não acredita no que é inconsciente ou no que é simbólico. Então a gente tem uma dificuldade, mas a hipnose ela funciona para todo mundo e ela pode ser executada e utilizada com todos os seres humanos, tá? Ok. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você
quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Voltamos do nosso intervalo e antes de finalizar o nosso programa, Tairo, eu gostaria que você falasse como funciona a roda terapêutica gratuita, que acontece. Como funciona? A roda terapêutica, a gente utiliza a técnica da hipnose, né? E hoje a gente tem oferecido aí para nossa cidade, que a gente ama muito, para pacientes ou pessoas que, de certa forma, não querem ir ao consultório, ou têm um preconceito, ou não têm uma certa condição de passar por um processo de terapia. A gente vai executar agora dia 28, nossa primeira roda terapêutica. Ela tem como tema depressão e ansiedade, e qualquer cidadão de Araçuaí, ele pode se inscrever para participar dessa roda terapêutica. É uma roda, muita gente tem me perguntado, Tairo, a gente vai chegar lá e se expor? Como que eu vou expor para um tanto de gente, pessoas da minha cidade, o meu problema? Não há exposição nenhuma. A gente entra mudo na roda terapêutica e a gente sai calado. Você não fala nada. A única pessoa que conversa na roda terapêutica sou eu. O restante você entra mudo, sai calado e, de uma certa forma, se esfacela aquilo que você está sentindo. Então a gente trabalha a hipnose coletiva muito nesse sentido. A intenção é trazer para esse público que tem um pouquinho de medinho, que tem uma certa resistência de ir ao consultório. A gente tem trago isso, elas tendem a acontecer mensalmente ou de 40 em 45 dias e sempre com um tema. O tema de janeiro, fevereiro, possivelmente será medos e fobias. O tema dessa agora do mês de novembro é depressão e ansiedade. Qualquer pessoa pode se inscrever. Quem for de menor, eu peço o acompanhamento dos pais na inscrição. Sim. Tá? Acontece com o apoio tanto do Grupo Nolasco quanto do Colégio Nazaré. O colégio me cede o espaço, dá todo o apoio, e o Grupo Nolasco me cede um dia que eu trabalho com eles para a gente executar essa roda terapêutica. Então é para todos os públicos, só menores, que eu peço que os pais acompanhem para fazer a ficha de inscrição. Tá bom? Tairo, eu gostaria de agradecer, tá, aqui os seus esclarecimentos, que com certeza, né, muita gente que está assistindo gostou muito do assunto, porque é muito interessante. E eu que também queria que você falasse aonde que o pessoal pode te encontrar para bater um papo, para ir lá se esclarecer mais sobre este assunto, ou até também para fazer uma sessão de hipnose. Daniela, sou eu que tenho que te agradecer, tá? Mais uma vez é um prazer estar sempre aqui na TV Araçuaí. Falar para os nossos irmãos araçuaienses, né, sempre vai ser um prazer e conte sempre com o nosso apoio, tá? No consultório fica localizado na rua Osório Colares, 228, segundo andar, aqui no centro da cidade de Araçuaí. O consultório ele fica aberto de quarta a sábado até 10 horas da noite, ali pode estar procurando a gente. Se quiser estar batendo papo, conhecendo a técnica um pouquinho mais de perto, sentindo, querendo conhecer o espaço do consultório, a gente vai estar aguardando a visita de todos, tá? Conte sempre com o nosso apoio. Ok. Eu gostaria de agradecer aqui também nosso cenário hoje, né, que é do Central de Serviços. Desde já, muito obrigada pela participação e colaboração de vocês. E o Viver Bem fica por aqui. Um forte abraço e até quinta que vem. Tchau.